Iniciamos a aula de hoje falando do paradoxo hidrostático, que é uma das curiosidades da hidrostática. O que é que esse paradoxo diz? Ele diz o seguinte: se tivermos recipientes de formas diferentes, mas de mesma área da base, A, e se o líquido em todos esses frascos estiverem à mesma altura, H, a força exercida pelo fluido sobre a base dos frascos, né, sobre a base dos recipientes, vai ser também igual. Esse paradoxo ele resulta diretamente da lei de Stevens, né, que fornece a força por unidade de área em função da altura H do fluido. Vale ressaltar que, como os frascos possuem formas diferentes, cada um deles vai comportar uma quantidade diferente de fluido. Ou seja, cada frasco, né, o peso do líquido contido em cada um dos frascos vai ser diferente. Apesar dessa diferença no peso do fluido contido em cada um dos frascos, a força na área da base em todos esses frascos vai ser igual. Bem, como é que nós podemos explicar essa diferença entre o peso e a força exercida na base dos frascos do paradoxo hidrostático? Bem, o peso, ou seja, a força exercida pelo líquido sobre o prato da balança, é a resultante de todas as forças exercidas pelo líquido, e não só a força exercida sobre a base. Ou seja, o peso indicado aqui na balança em A vai ser igual à força exercida no fundo do frasco mais a resultante da força lateral, ou seja, a resultante da força aplicada nas superfícies laterais do frasco. Bem, então como é que fica o cálculo do peso em cada uma das situações apresentadas na figura 1.20? Lembrando que nós estamos analisando uma situação de paradoxo hidrostático, então a força exercida sobre a base em cada um dos recipientes vai ser a mesma, e eu chamei essa força de FBA, né? A força sobre a base. Ok. Mas como a disposição, né, das paredes laterais muda, a força exercida sobre as paredes pelo fluido, ela também vai ser diferente. No frasco mostrado em A, nós temos essas componentes nas superfícies laterais, né, da força que o líquido aplica sobre as superfícies laterais, e a resultante dessas forças laterais aponta para baixo. Então nós temos uma situação como mostrada aqui no desenho à direita. A força exercida sobre a base aponta para baixo e a força resultante sobre as superfícies laterais, né, a força resultante das forças aplicadas nas superfícies laterais aponta também para baixo. E o peso, né, do recipiente, do líquido contido no recipiente A, que eu vou chamar de PA, vai ser igual à força sobre a base mais a resultante da força aplicada nas superfícies laterais. No caso do recipiente B, a resultante da força exercida sobre as laterais do frasco vai apontar para cima. E aí eu vou ter uma situação como essa. A força aplicada sobre a base apontando para baixo e a resultante das forças laterais apontando para cima. Então, nesse caso, o cálculo do peso do líquido contido no recipiente B vai ser igual à força exercida sobre a base, que é igual nos dois recipientes, menos a força resultante
das forças laterais, que eu chamei de FPLB. Ah, professor, e no caso do terceiro recipiente? Bem, no caso do terceiro recipiente, as componentes da força lateral elas vão se anular. E nesse caso, a força sobre a base do recipiente vai ser igual ao peso. No início do capítulo, nós obtivemos a equação 1.39 para o caso de um fluido em equilíbrio num campo gravitacional. Na ocasião, nós consideramos esse fluido incompressível, ou seja, ele possuía uma densidade ρ constante, e a partir dessa expressão nós obtivemos a lei de Steve. Então, a equação 1.3.9 ela vai fornecer a pressão em função da altitude. Isso, obviamente, como nós dissemos, para o caso de um fluido incompressível. No caso do fluido ser um gás, nós vamos ter que levar em conta a compressibilidade, ou seja, o fato de que a densidade do gás vai variar com a pressão. E a partir daí, a equação 1.39 ela não vai mais satisfazer as condições apresentadas. Então, nós vamos adaptar essa expressão para o caso em que a densidade do fluido vai variar com a pressão. Antes de nós continuarmos, é interessante que nós mencionemos o seguinte: se nós considerarmos um recipiente em escala de laboratório, vamos supor que nós tenhamos um recipiente que seja do tamanho do nosso laboratório de física. A pressão e a densidade do gás elas vão variar muito pouco nessa escala de laboratório, utilizando dimensões compatíveis com as dimensões de um laboratório. Então, nesse caso, a 1.3.9 ela poderia ainda ser utilizada com a relativa com aproximação considerável, próximo da realidade. Entretanto, essa variação ela não vai ser pequena, a variação na pressão e na densidade do gás, ela não vai ser pequena quando nós adotamos escalas quilométricas, por exemplo, na extensão da nossa atmosfera. Então, para a nossa atmosfera, para dimensões comparáveis às dimensões atmosféricas, de dezenas de quilômetros, a pressão e a densidade do gás vão variar bastante com a altitude, e a equação 1.39 ela deixa de ser satisfatória para a nossa análise. O nosso objetivo é obter uma expressão que forneça a pressão em função da altitude para um fluido compressível, ou seja, para um gás. Isso a partir de uma expressão análoga à expressão 1.3.9. Para isso, nós vamos supor que a atmosfera é isotérmica, ou seja, a sua temperatura é a mesma para qualquer valor de Z que eu considerar. Bem, na lei dos gases perfeitos, nós temos que PV é igual a nRT, onde P é a pressão do gás, V é o seu volume, N é o número de mols desse gás, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura do gás. Lembrando que nós estamos considerando T constante na nossa análise. O que nós queremos aqui, como eu já mencionei, é encontrar uma relação entre a pressão e a densidade desse gás. Então vamos lá. Isso aqui vai ficar P que multiplica V
Bem, o volume ele pode ser dado como sendo a massa do gás dividido pela sua densidade. Então vai ficar M sobre ρ igual a N RT. Isso aqui. Bem, nRT, esse termo todo aqui é uma constante. A massa também não vai variar. Então nós vamos ter que P sobre ρ vai ser igual a nRT sobre a massa do gás. Então tudo isso aqui é constante. P sobre ρ é igual a nRT sobre M. Então ρ sobre P vai ser igual, né, ρ sobre P vai ser igual a M dividido por nRT. Esse termo aqui, como eu já mencionei, ele vai ser constante. E o que é que significa? Que para qualquer valor dizer que eu tomar, a razão entre a densidade e a pressão do gás vai ser a mesma. Ou seja, ρ de Z dividido por P de Z vai ser igual a um ρ de Z igual a zero dividido por um P de Z igual a zero. Isso aqui vai ser igual a ρ0 dividido por P0. Onde Z igual a zero a gente pode assumir como sendo o nível do mar, né, para medidas de pressão e densidade do gás na atmosfera. Então, vamos dizer igual a zero marca o nível do mar. Então, substituindo a equação 1.7.1 na equação 1.3.9, nós vamos obter dP dz igual a menos ρg, só que ρ agora é função de z e é dado pela expressão 1.7.1. Então, o que seria ρz? ρz seria ρ de z, né? ρ de z seria P de z, que multiplica ρ0 sobre P0 vezes G. Isso aqui vai ficar dP sobre P igual a menos ρ0 P0 que multiplica G dz. Nesse ponto eu estou considerando que P é função de Z, como a gente já sabe, só que eu omiti aqui na expressão. Outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte: todo esse termo aqui é constante, né? ρ0 é a densidade do gás ao nível do mar, P0 é a pressão do gás ao nível do mar e G é a aceleração da gravidade. Então esse termo todo aqui eu vou chamar de lambda. Então P é igual a P de Z e lambda vai ser igual a ρ0 ρ0G dividido por P0. E a expressão vai ficar dP sobre P igual a menos lambda dz. Então, integrando a expressão 1.7.2, nós vamos encontrar, bem,
Isso aqui vai ficar integral entre P0 e P de dp sobre P. Aqui eu vou chamar de P' só para não confundir com o intervalo de integração. Isso aqui vai ser igual à integral a menos, né, a integral entre z igual a 0 e z de lambda dz. Bem, lambda é uma constante, vai sair da integral a integral de dp sobre p vai ser igual a ln de p, no caso p', né? Então isso aqui vai ficar ln de p' entre p0 e p igual a menos lambda vezes a integral de dz para esse limite, né? A integral de dz de 0 a z vai ser z. Então aqui vai ficar igual a menos lambda z. Isso aqui vai ficar ln de p menos ln de p0 igual a menos lambda z. Bem, aqui a gente tem a diferença de dois logaritmos, né? Isso aqui vai ser igual a razão vai ser igual ao logaritmo da razão, né? Então isso aqui vai ficar ln de p sobre p0 igual a menos lambda z. Pela definição de logaritmo, isso aqui, ln é um logaritmo de base neperiana, né? Logaritmo neperiano. Logaritmo de base e. Então isso aqui significa que p sobre p0 vai ser igual a e elevado a menos lambda z, ou seja, P de z, que é a pressão a uma altitude z qualquer, vai ser igual a pressão ao nível do mar P0 vezes E elevado a menos lambda z. Essa expressão que nós acabamos de encontrar, ela se chama lei de Rayleigh. Ela vai fornecer a pressão em função da altitude para o caso de um gás compressível, um fluido compressível. Nós podemos perceber a diferença entre essa expressão e a lei de Stevin, né, que fornece a pressão em função da altitude num líquido, né? No caso da lei de Stevin, a relação entre pressão e altitude é linear, enquanto que na lei de Rayleigh, né, a relação entre pressão e altitude é exponencial, né? Ou seja, à medida que Z cresce, a pressão cai exponencialmente, ou seja, numa atmosfera isotérmica, a pressão vai cair exponencialmente com a altitude, chegando a 37% do seu valor inicial, quando Z é igual a 1 sobre lambda, ou seja, quando eu tenho P de Z igual a P0 vezes 1 sobre E. Substituindo os valores apresentados para a pressão ao nível do mar e
densidade atmosférica ao nível do mar. Na lei de Rayleigh, nós vamos encontrar uma altitude de 8,4 quilômetros, que é a ordem de grandeza da altitude da troposfera, que é a camada mais baixa da atmosfera.